Olá, meus amores, boa noite. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à aula de ciências, né? Nossa primeira aula de ciência virtual aí, né? E dentro de ciências nós vamos estudar um tema muito interessante que é sobre os seres vivos e a relação deles com o meio ambiente, né? Como ele se relaciona com o ambiente, como ele se alimenta, né? De que é que ele se alimenta, se ele produz alimentos ou se ele apenas consome, né? Então hoje nós vamos estudar esse tema super interessante, tá bom? Prestem atenção e vamos lá. Então aí é ecologia, que é a área da ciência que estuda as relações dos seres vivos entre si e dos seres vivos com os fatores ambientais, né? Então aí os animais, né? Os seres vivos, de que eles se alimentam? Como o ambiente afeta essa espécie? Com quem disputa abrigo e alimento? A quem serve de alimento, né? Então, biosfera, né, dentro de ecologia, aí a gente retira aí esses tópicos. Biosfera, que é o conjunto de todos os lugares da Terra onde existe vida. Vocês já estudaram, né? O que é biosfera, o que é biodiversidade. Então, biodiversidade é a palavra que denomina a grande variedade de formas de vida. Daí nós temos os níveis de organização, né? E ecossistema é o conjunto de interações dos diversos seres vivos entre si e desses com os fatores do ambiente físico. Então a relação aí, né, a interação dos diversos seres vivos entre si e também com os ambientes físicos de onde eles vivem aí. População é o conjunto de seres de uma mesma espécie que ocupam uma mesma área. Então, um exemplo aí é a girafinha aí, tá vendo? Ó? População, a gente tem uma população de girafas, que são seres da mesma espécie que ocupam uma mesma área. Nós temos comunidade, que é o conjunto de todas as populações de uma região. Então, eu pego aquelas populações e junto, né? Então, eu pego uma população ali que foi formada por girafas. Pego outras ali, vamos dizer assim, de elefante, né? E assim eu vou formar uma comunidade, é o conjunto de todas as populações de uma região. Níveis de organização, né? Então a gente tem aí, ó, a população, o conjunto da população vai formar uma comunidade, o conjunto das comunidades vai formar um ecossistema e o conjunto de ecossistemas vai formar aqui uma biosfera. Falando um pouquinho mais sobre o habitat e o nicho ecológico dos seres vivos. Então, o habitat é o lugar onde os seres vivos vivem, né? Então, o meio ambiente físico, o lugar onde ele vive, nós chamamos de habitat. Nicho ecológico é o papel que o ser vivo desempenha no ambiente onde ele vive. Certo? Então vamos recapitular aí, ó. Habitat é o lugar onde os seres vivos vivem. E nicho ecológico é o papel que eles desempenham no ambiente onde eles vivem, tá bom? Obtendo energia, de onde obtemos a energia que nos mantém vivos? De onde é que nós obtemos? Né? Já que nós precisamos de energia para executarmos atividades, de onde nós tiramos ela, né? Então aqui eu trouxe produtores, consumidores e decompositores. E assim nós vamos entender esses três temas aí, o que eles querem dizer. Então, produtores. Produtores são seres vivos capazes de produzir o próprio alimento. Vocês poderiam dizer aí um ser vivo que produz o próprio alimento? Nós citamos aí como exemplo as plantas. As plantas, elas produzem o seu próprio alimento. Olha só que interessante. Ninguém produz alimento, ninguém vai alimentar a planta, não. Ela se alimenta sozinha, né? Num processo que a gente chama de fotossíntese,
Os seres vivos que produzem o próprio alimento nós chamamos de autótrofos ou autotróficos, certo? Eles são fotossintetizantes, então eles produzem alimento no processo de fotossíntese, onde ele utiliza a luz solar, utiliza a água e o gás carbônico. Nesse processo aí é produzido oxigênio, é produzido energia aí, tá bom? E obtendo energia, os seres consumidores, por que assim chamados? Porque os consumidores são os seres vivos que não produzem alimento, obtendo energia a partir de outros seres vivos. Nós, por exemplo, nós não produzimos o nosso próprio alimento. Produzimos sim, nós pegamos e cozinhamos. Não, a gente prepara os alimentos para nos alimentarmos. Mas nós não produzimos, nós já encontramos pronto na natureza. Nós encontramos pronto o feijão, o arroz, né? E assim sucessivamente. Nós apenas preparamos para então que a gente possa comer, tá? Mas nós apenas somos consumidores. Nós consumimos o que os produtores produziram, tá bom? Então, como exemplo aí nós temos os herbívoros, carnívoros e onívoros. E nós temos os decompositores, que são os seres vivos que se alimentam de matéria orgânica em decomposição. Nós temos aí saprofagos, nós temos aí os fungos, né? Algumas bactérias que participam aí no processo de decomposição. Tá vendo aqui, ó? Processo de decomposição. Então, esses decompositores, eles vão se alimentar da matéria, na matéria aí orgânica. Então, porque aí, né, a carne, ela entra em decomposição, não é? Quando a gente diz que ela apodrece, ela está entrando em decomposição. Não, são as bactérias, os fungos que estão agindo ali e estão decompondo aquela matéria orgânica ali, tá bom? A Tina não disse que ia vir? Onde ela vai estar? É mesmo? Vamos entender um pouquinho sobre a cadeia alimentar, né? Esse ciclo. Então a gente vai entender hoje um pouquinho como funciona. Então, cadeia alimentar é uma sequência de organismos em que cada ser vivo serve de alimento para outro ser. Então, as plantas do fundo do mar servem de alimento para os caramujos servem de alimento para os lambaris servem de alimento para os peixes maiores, e os peixes maiores servem de alimento para as aves da margem. Como vocês podem ver a imagem aí, tá vendo? E assim, por isso que chamamos de cadeia alimentar, porque um ser, ele serve de alimento para o outro. Eu quero gravar a minha versão. Aliás, a vendo? minha letra original. Eu quero fazer um vídeo. Então vamos aqui, ó. E compreendendo então essa mesma imagem, agora a gente vai entender aí, né? E conceituar um pouquinho dentro da cadeia alimentar. E a gente vai rotular aí quem é o produtor, quem é o consumidor, quem é o decompositor. Né? Assim vai. Vamos lá. Dentro da cadeia alimentar, aí como a gente vê nessa imagem, a gente tem aí primeiro essas plantas que estão aí no fundo do mar, né, essas algas, que elas servem de alimento para o caramujo, como nós vimos. Só que a planta ela não se alimenta, ela serve de alimento, ela é produtora, ela produz, né, o próprio alimento. Já o caramujo, ele não produz o seu próprio alimento, ele é consumidor. Então o que acontece? Esse consumidor, ele vai se alimentar ali, ó, do produtor, certo? E nessa cadeia aí a gente vai ordenar aí, certo? São consumidores aí, a gente vai, ó, primária, secundária, terciária e quaternária, assim vai, tá bom? Então a gente vai fazer dessa forma aí. Então assim, a gente tem como produtor aí, a gente tem as plantas. Como consumidor primário, temos o caramujo. O secundário aí, o caramujo, ele vai servir de alimento para quem? Para os lambaris. Então aí os lambaris são consumidores secundários.
Só que esses lambaris, eles servem de alimentos para os peixes maiores, aqui, ó, para peixes maiores. Então, ele vai ser um consumidor terciário. Só que esse peixe aqui, ele vai servir de alimento para quem? Para as aves que ficam ali nas margens. E então, vai ser já um consumidor quaternário, tá bom? Eu não quero. Ai, meu Deus, eu tô tão nervosa. Então é isso, meus amores. Deu uma travadinha aqui no meu slide, não tá querendo abrir, tá bom? Mas iríamos repetir só esse processo, né? Espero que não tenha ficado dúvida. De qualquer forma, nós vamos fazer uma recapitulação rapidinho do que nós aprendemos nessa aula, certo? Nessa aula nós vimos os seres vivos e a sua interação com o meio onde eles vivem. Nós vimos que a ecologia é a ciência que estuda as relações dos seres vivos entre si e dos outros seres vivos com os fatores ambientais. Então nós vamos estudar dentro de ecologia de que se alimentam os seres vivos, como o ambiente afeta as espécies, com quem esse ser vivo disputa o alimento, a quem serve de alimento, o lugar que esse ser vivo ele se encontra, né, dentro ali da ecologia. E aí dentro da ecologia, né, a gente separamos esses dois tópicos, que é a biosfera e a biodiversidade. Daí nós vimos, a biosfera é o conjunto de todos os lugares da Terra onde existe vida. E biodiversidade é a palavra que denomina a grande variedade de outras formas de vida. Os níveis de organização, nós vimos aí, ó, ecossistema, que é o conjunto de interações dos diversos seres vivos entre si e desses com os fatores do ambiente físico. E aí a gente viu que população é um conjunto de seres vivos de uma mesma espécie vivendo ali em uma mesma área. Daí nós vimos comunidade, que é um conjunto de todas as populações de uma região. E nós vimos aqui que no nível de organização que cada grupo ocupa que a população, né, a população ali que é formada por indivíduos de uma mesma espécie, que ocupam uma mesma área. Quando eu tenho um conjunto dessa população, eu posso formar uma comunidade. Essa comunidade ali vai ser o conjunto de diferentes populações que ocupam ali aquela região. Quando eu tenho um grupo de comunidades, um conjunto de comunidades, eu posso chamar então de ecossistema. E o conjunto de ecossistema eu vou chamar ali de biosfera, certo? Vimos também a questão do habitat e do nicho ecológico. Habitat é o quê? É o lugar em que os seres vivos, eles vivem, eles habitam. E o nicho ecológico já vai ser o papel que esse ser vivo ele vai desempenhar no ambiente onde ele vive, tá bom? E aí a gente viu, quando a gente fala sobre esse tema, obtendo energia, né? É que para que os seres vivos eles se mantenham, para que eles vivam, para que eles desempenhem atividades, eles precisam extrair energia de alguma coisa. Eles precisam de energia. E de onde é que esses seres vivos eles tiram energia para desempenhar suas atividades? Então aí nós temos nós vamos estudar aí, ó, esses 3 tópicos aí, 3 tipos de grupos, 3 grupos diferentes aí, né, falando a respeito desse ponto de vista aí de energia. E a gente vai ver de onde esses 3 grupos aí eles extraem energia. E a gente vai começar aí com os produtores. Nós vimos que os produtores são quem? Quem produz o seu próprio alimento. Nós vimos como exemplo aí as plantas que são produtoras do próprio alimento no processo de fotossíntese, né? E esses seres vivos nós chamamos de autotróficos ou autótrofos. O segundo grupo aí que nós vimos são os consumidores. Os consumidores, eles não produzem alimentos, eles pegam esse alimento já pronto na natureza e então eles obtêm energia a partir desses.
E aí a gente tem aí, ó, olhem só, tá vendo aí? A gente tem os herbívoros, os carnívoros, os onívoros, né? Como a gente tá vendo aqui, tá vendo, ó, na imagem? Então, aí são exemplos de consumidores. Então, a gente podemos classificar esses consumidores como primários, secundário, terciário, de acordo com a ordem que este vai ocupar na cadeia alimentar. Né? Nós temos os decompositores, que são os seres vivos que se alimentam de matéria orgânica em decomposição. Né? Nós podemos citar aí os fungos e as bactérias que se alimentam da matéria orgânica. Por isso os alimentos entram aí no processo de decomposição. Tá vendo, ó? Vamos aqui analisar, ó. Nós temos aqui, por exemplo, vou crescer aqui um pouquinho essa imagem. Ok. A planta, que é um produtor, são produtores. Nós temos aqui os consumidores primários. Nós temos, por exemplo, um ratinho aqui. O ratinho, ele já serve de alimento para quem? Para a serpente, para a cobra aqui. A cobra aqui na ordem, ela já vai ser o consumidor secundário. Pronto, só que essa cobra aqui, ela serve de alimento para um outro alguém. E a gente vai chamar essa águia aqui de consumidor terciário. Só que essa ave, ela pode morrer, né? Essa cobra, ela também pode morrer. Esse sapinho também pode morrer. Essa planta, ela também pode morrer. E o que acontece? Os fungos, as bactérias, que são decompositores, é que vão se alimentar dessa matéria orgânica. Entenderam? E nós vimos aqui, repetindo aí um pouquinho, né, a ordem aqui que esses seres vivos, eles vão ocupar na cadeia alimentar. Então a gente tem aí, ó, os produtores primários, nós temos os produtores, que é quem produz. No caso aqui a gente cita, ó, eu tô colocando a bolinha para vocês verem. Nós temos aqui as plantas no fundo do mar, as algas aqui. As algas, elas servem de alimento para um animalzinho, para um ser vivo, que é chamado de caramujo. Esse caramujo, então, vai ser aí, ó, o consumidor primário. Ele quem vai, né? Ele quem vai se alimentar primeiramente aí, né, de um produtor. Então, assim, a planta produz, né? A planta que é o produtor serve de alimento para o consumidor primário. Esse consumidor primário, o caramujo, serve de alimento para o lampariz, que vem ser aí, ó, o consumidor secundário. Os lamparis servem de alimento para os peixes maiores, que vem ser o consumidor terciário. E o peixe aí vem servir de alimento para as árvores que ficam ali na margem, que vem ser o consumidor quaternário. Tá bom? Então, teia alimentar, olha só, abriu, ainda bem que abriu aqui o nosso slide. Teia alimentar é um conjunto de cadeias alimentares, né? Aqui a gente viu um tipo de cadeia alimentar, mas quando eu tenho ali um conjunto dessas cadeias, eu vou chamar de teia. Relações ecológicas são relações que os seres vivos estabelecem entre si. Nós temos o comensalismo, que é um ser é beneficiado e o outro é indiferente. Espécies diferentes. Relações ecológicas. Relações, né, entre sociedade, mesma espécie, a divisão de trabalho. Protocooperação. Espécies diferentes, mas ali com um benefício mútuo. São independentes, olha só, eles se beneficiam, tá vendo? Um do outro. Mutualismo, espécies diferentes, benefício mútuo. E são dependentes um do outro. Nós temos aqui os links e os cupins e os protozoários, né? Um dependendo do outro ali. Competição. Tem animais, tem seres vivos que eles disputam espaço, disputam alimento, disputam os parceiros sexuais, tá vendo? A zebra, o leão, o jacaré, enfim. Então, esse processo a gente chamaria de competição. Inquilismo, espécie diferente. Proteção, olha só, a gente tem aqui as orquídeas, tá vendo? Uma mera coincidência vocês se encontrarem num navio que trouxe do lado Que buscam proteção ali, depende uma da outra. Temos o predatismo, predador versus caça.
controle populacional. Tá vendo aqui, ó, predador, aqui a gente tem uma leoa, né? E a presa a gente tem aqui uma zebra. Parasitismo, espécies diferentes, um vive às custas do outro. O que a gente chama de parasita é quando um ele precisa do outro, precisa viver a partir do outro, se alimentar a partir do outro. E você, Thomas? Então é isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado da aula. Prestem atenção, assistam, não entendeu, questionem, voltem o vídeo. Vou tentar baixar, vou enviar para vocês, vou tentar enviar esse slide para que vocês possam ter também uma melhor compreensão, tá bom? Beijos e até a próxima aula.